Tá? Posso deixar aqui então? Ó? Pronto, pode. Tá bom, então. E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui mais uma palestra do GoRN aqui pelo Pong, tá? Na palestra de hoje, a gente está trazendo o Alexandre Kikuchi, da Unity, né? Como parte do nosso cooperação com a Unity, a gente aqui, o Pong representa o Unity User Group Natal, tá? Então, durante o ano, a gente já tem feito várias lives com o Kikuchi, né? E essa aí é mais uma que a gente está trazendo, a gente decidiu trazer aqui pelo GoRN, para fortalecer nossa parceria também com o Sebrae, que é um grande ajudante aí da gente, da comunidade de Game Dev aqui no RN, tá? E aí hoje, como eu falei, a gente está com o Kikuchi. O Kikuchi, ele é Head of Developer Advocacy for Games nas Américas. Então, Kikuchi, manda bala aí. Valeu, Thiago, obrigadão. Gente, obrigado pelo convite. E é sempre bacana a gente conversar junto, né, com vocês e do User Group de Natal. Faz até falta, né, com essa correria louca aí, com as coisas que estão acontecendo, não deu para se encontrar ainda. Mas vamos continuar marcando. E hoje eu queria falar um pouquinho especificamente, né, de uma característica, uma feature da Unity, mas lembrando, quem quiser me procurar nas redes sociais, fiquem à vontade para entrar em contato, tá? Hoje, como o Thiago falou, eu estou head para os Developer Advocates lá das Américas, para jogos na Unity, né? Lembrando que nós temos outras verticais hoje. A Unity não é mais uma game engine somente, né? Ela é uma plataforma de desenvolvimento em tempo real, completa, né? Utilizado para automotivo, filmes, fabricação, não somente jogos mais, né? E eu cuido da parte dos developers advocates para jogos. E o que isso quer dizer, né? Como nossa organização mudou de nome recentemente, quer dizer que nós vamos continuar nesse mesmo trabalhando, interagindo com a comunidade, com os desenvolvedores, com as empresas, para fornecer as melhores dicas, educar realmente, né, os desenvolvedores de hoje para que você tenha sucesso amanhã, né? Então, fique à vontade quem quiser me procurar. Thiago, a gente conversou um pouquinho, então, perguntas nós vamos tentando fazer aqui ao longo dessa palestra. Sobre um pouquinho o que nós vamos falar hoje, né? O Shader Graph ele já está disponível faz um tempinho, a gente vai comentar um pouquinho dele daqui a pouco. E eu vou utilizar duas versões da Unity hoje, que é a 2019 e a Unity 2020. São dois exemplos que eu vou mostrar, né? Dois jogos, dois protótipos, e você consegue trabalhar com o Shader Graph desde a versão 2018, se eu não me engano, que foi quando o Scriptal Render Pipeline foi introduzido na ferramenta. 2017 eu não lembro se já tinha, aí agora eu não vou lembrar, mas se você estiver rodando... Acho que não. Eu também acho que não, Thiago, mas versão 2018, mais seguro, então você já consegue rodar o Shader Graph, né? A gente vai falar um pouquinho dele. Eu estou comentando porque ao mesmo tempo que eu quero seguir, né, com os slides, a gente vai falar um pouquinho do que é o Shader Graph e algumas coisas de materiais, mas o mais legal é ver na prática. Tá? Eu vou criar um novo shader para a gente ver como aplicar de forma simples, depois eu vou mostrar um outro um pouquinho mais complexo, mas a ideia é essa, como você vai criar e depois interagir com o gameplay, né? O que é interação? É simplesmente não somente criar a parte gráfica, mas fazer rodar junto com a mecânica do seu jogo, né? Então eu vou até abrir um pouquinho do código, a gente vai ver um pouquinho disso, tá bom? E é isso, Thiago, se tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Eu vou estar até tentando ficar focado no tempo aqui. Beleza. Então, a agenda de hoje, a gente vai ver um pouquinho dos materials, né, que são os materiais, que mostra, né, toda essa parte visual, seja 2D ou 3D para a gente na tela, quando falamos de game objetos no projeto. Depois a gente vai falar um pouquinho do Shader Graph, onde nós criamos esses efeitos para os materiais, que são os shaders. A gente vai ver depois um pouquinho dessas duas demos que eu tenho. Uma delas é o meu jogo mesmo, acho que eu já até mostrei no encontro, né, que a gente teve. E depois a gente pode até cair um pouquinho para perguntas, se sobrar um tempinho aí, tá? O primeiro ponto, materials, os materiais. Antes de falar propriamente do material, a Unity,
hoje essa palestra não é uma introdução completa a Unity, tá? Eu não vou explicar o que é um Game Object, o que funciona, como que faz toda essa parte de visualização por trás da engine, né, para mostrar os objetos. Então, eu já vou considerar que você sabe um pouquinho do editor, você sabe um pouquinho do que é a Unity, como ela trabalha com componentes, e aí dentro dos componentes temos o Game Object na tela, eu vou até mostrar no projeto depois, e nesses objetos nós temos os renders, os renderizadores, e no render nós temos os materiais. O material, ele define, né, como um projeto, como um objeto mostrado, e dentro desse objeto nós temos as propriedades, né? Até aqui tem na sua direita, você consegue criar um material dentro da Unity, né, com o botão direito lá no Create Material, a gente vai ver isso aí também, e quando você cria esse material, ele já vem com um shader padrão, que é de acordo com o Scriptable Render Pipeline que você está usando. Eu também não vou falar propriamente do Scriptable Render Pipeline hoje, né? Basicamente, mas explicando até para a gente seguir, a Unity, a partir da versão 2017, já começou a introduzir, né, mas a partir da versão 2018 você já conseguia mudar o render principal, que hoje nós temos praticamente três, né? O built-in, o legacy, né, que é o antigo. O que é o render? É o que faz visualizar tudo que o jogador vai ver na tela ou que o desenvolvedor está vendo no editor, né? E essa renderização antes, ela era única, ela era toda já embutida, né, built-in dentro da ferramenta. Então hoje você tem duas opções e você consegue criar o seu próprio render, seu próprio renderizador dentro da plataforma, se você quiser. E aí a gente te entrega dois padrões, o Universal Render Pipeline, que é o que a gente vai ver hoje, e o High Definition Render Pipeline, né, ou HDRP. Universal Render Pipeline, URP, High Definition Render Pipeline, HDRP. Qual que é a diferença entre elas? O URP, o render, é mais indicado quando você vai criar um projeto que não requer, precisa de um certo controle de performance, precisa ser otimizado, precisa rodar em mais plataformas que não tem hardwares potentes, né? Por exemplo, um mobile, ou até um projeto em VR, né, realidade virtual, realidade aumentada, é até indicado usar o URP. O HDRP, ele é indicado realmente para jogos mais pesados, né, aqueles jogos que requerem um processamento gráfico muito maior, que você precisa de mais pontos de iluminação, precisa de mais detalhes no ambiente. Então, ele é indicado para projetos maiores ou até realistas, né, inclusive visualizações de arquitetura, enfim, são projetos mais pesados. Tá? Então, eu queria comentar isso rapidinho, antes da gente entrar nos materiais e nos shaders. Eu não vou explicar eles com detalhes do RP e HDRP. Quando você criar um projeto novo, eu até vou mostrar isso aqui daqui a pouco no Hub, no Unity Hub, você consegue escolher um dos dois projetos, tá bom? Então, explicado isso, eu estou usando, então, o URP, Universal Render Pipeline, para esses dois demos que eu vou mostrar, e na imagem aí do slide na direita, vocês podem ver que tem até o Universal Render Pipeline Lit, que é o shader padrão, né, que ele já começa com ou esse Lit ou o Simple Lit, né, dependendo do objeto, e você consegue criar ele no editor ou durante a execução, né, ou seja, em tempo real. Você consegue, através de código, criar esses materiais em tempo real. Tá? Então, nós vamos ver como aplicar, como criar um shader hoje, utilizando o Shader Graph, e mudar essa propriedade, né, dentro de um material específico no nosso protótipo. Então, quem quiser saber mais informações sobre o que é o material, como que ele surgiu, né, tem mais na documentação da Unity, e aí está o link, tá bom? E aí, passado os materiais, né, o que são, um pouquinho deles, tá? Uma coisa, lembrando, os materiais também são onde você aplica as texturas, né? Então, tem o material que cria a parte visual, que vai fazer funcionar, inclusive, com o render da Unity, e a textura do objeto você aplica nesses materiais e no shader, né? E o Shader Graph? O Shader Graph, ele veio não somente de uma necessidade, mas de requisitos dos próprios desenvolvedores, né? Antigamente, para você criar o shader, você precisava programar, você ainda pode, se você quiser, tá? Mas você precisava programar realmente o shader, né? E não é a linguagem, não era uma linguagem, digamos assim, padrão da Unity, que era o C# propriamente. Você precisaria programar em shader, né? Na linguagem dele. Eu não sou um programador de shader, tá? Eu sou programador, então eu tinha muita dificuldade com isso. E principalmente os artistas, né, que queriam ver, eu fiz um modelo novo, eu fiz uma arte nova, como que eu vou testar isso dentro do projeto, sem precisar de um terceiro, sem precisar de um programador, ou utilizar, né, tudo padrão. Então, se você consegue utilizar o Shader Graph para criar esses efeitos visuais.
E o legal é que ele não precisa de programação. Você cria tudo através, né, como você está vendo na imagem, através de nodes, nós, né, dentro do editor visual do shader, que a gente também vai ver isso. Então, ele está disponível já através do Scriptor Render Pipeline, né, que é ORP ou HDRP, os dois funcionam, né? Então, ele é o editor visual, que você pode criar essas interações, essas conexões de textura, de efeitos, pegar uma propriedade do objeto através desses nós. O feedback dele é instantâneo. O que quer dizer? Quando nós formos criar, você vai ver que tem uma tela de preview, né, que você consegue ver o que você está conectando, as propriedades que você criou, você consegue já ver isso em tempo real. Tem uma forma também de você acessar o código. Então, se você quiser chamar as funções específicas, se você é um programador que quer criar suas próprias funções, você consegue fazer isso também. Tá? E ele já roda em todas as plataformas. Se você estiver utilizando mobile, PC, para console, né, já funciona o Shaded Graph para o Scriptor Render Pipeline. Tá? Então, quem quiser saber até um pouquinho mais de informações, eu vou no final, tem uns links que eu separei, tá? Então, eu vou passar até mais alguns tutoriais, mais informações para aprendizado. Hoje nós vamos ver como criar um shader do zero e depois aplicar ele num objeto, que aí é o bacana para você não somente criar, mas até quem for programador pode ver um pouquinho do código, como chamar ele no código, tá? Mas mesmo assim, você não precisa disso. O shader propriamente, você pode criar direto no editor e não vai precisar de código, né, de programação, tá bom? E um pouquinho mais, antes de você criar, né, o que você precisa ter certeza? É que hoje, quem está instalando a Unity 2020, que já saiu, né, da versão beta, ele já vem com isso que eu estou mostrando para você, esses pacotes. Tá? Se você estiver instalando, se você criar um projeto no Universal Render Pipeline ou no High Definition, ele já vem. Mas se você tiver em outras versões, você pode ir lá no Package Manager da Unity, lá no editor, e aí você consegue instalar isso dentro do próprio Package Manager. Tá? Ele já é um pacote verificado, né, Verified Package, já está pronto para produção, e uma das coisas mais importantes, né, que a gente está tendo certeza que isso vai funcionar, é que todos esses updates novos, eles não vão quebrar tudo as conexões que você fez, né, nos seus shaders. Tá? Isso é super importante, porque quando muda de versão, você não precisa refazer um monte de coisa. Tá? E outro detalhe, que por ele ser um pacote verificado, né, que nós chamamos isso, o que isso quer dizer? Além dele estar pronto para produção, ele já também faz parte do que a gente chama de LTS. Quando você instala uma versão da Unity, né, 2018, 2019, 2020, nós temos uma versão que chama LTS, que é o Long Term Support. O que isso quer dizer? Você vai ter certeza que aquela versão, a partir do momento que sair a versão LTS dele, a gente vai dar suporte por pelo menos mais 2 anos. Né? Ela vai dar esse suporte por mais 2 anos, porque a gente sabe também que um projeto, ele geralmente demora, né, um certo tempo para ser desenvolvido. Então, o que quer dizer suporte? Quer dizer correção de bugs, quer dizer adições, né, de algumas features novas. Então, ali a gente vai dar esse suporte para essa versão. Tá? Eu vou utilizar 2 versões hoje, a 2019.4 LTS e a 2020.1, ou .2, agora eu não lembro, mas é a última da versão 2020. Tá? Então, até vai dar para ver algumas diferenças aí. Tá? Então, mais um Package Manager, como vocês podem ver aí na direita. Essa versão já está com uma dependência que é o Shaded Graph, como vocês estão vendo na imagem. Tá? Mas também tem mais informações aí na documentação da Unity. Tá bom? E lembrando também, né, não se preocupa se você perdeu uma informação, também pode me procurar e eu posso tentar te ajudar depois. Tá? E além desses pacotes, só mais um ponto, antes de eu realmente entrar no demo, fala um pouquinho dos subgraphs, eu vou mostrar como que cria, tá? Mas além de ser uma adição super importante, é legal lembrar, porque se você está trabalhando num projeto, e principalmente projetos que necessitam de reusar código, reusar asset, é super importante entender um pouco dele. Tá? Então, basicamente, o subgraph ele é um shader, um gráfico que ele está encadeado, né? Ou que a gente chama de nested, né? Que foi criado o nested prefabs e agora a gente até pode chamar isso de nested shaders, que você pode encadear eles. O que significa? Você pode criar um shader e você colocar dentro de outro para você reusar, tá? Então vamos supor que você cria um efeito de um objeto piscando.
e você quer aplicar isso numa casa. Você quer fazer ela piscar quando você passa o mouse em cima. Mas esse mesmo efeito de piscar, você quer colocar num carro, seja quando ele bater, seja quando ele, não sei, pegar algum poderzinho ali na cena, você quer fazer ele piscar também. Então você pode fazer um shader para ser encadeado, né, ou conectado dentro de outros. Tá? Isso é bem legal porque você pode reusar, melhora o workflow para a equipe, e você não necessita ficar recriando, né, o mesmo shader, o mesmo asset para ser utilizado no mesmo projeto, só que em diferentes objetos. Tá? Então aqui também um pouquinho mais de informação. Lembrando, isso aqui é só uma parte teórica, bem rapidinho, antes da gente cair no editor mesmo para ver na prática. Tá? Aqui eu vou mostrar alguns links, mas eu vou voltar nesses links daqui a pouco, que eu quero ir para a demo, aí depois eu falo um pouquinho mais desses exemplos, tá, que tem no YouTube. Então, ok, então a gente falou rapidinho o que são os materiais, né, por que os materiais são importantes, os shaders são aplicados nesses materiais, então nós vamos criar o shader graph, depois nós vamos mudar uma propriedade do material, mudar o tipo dele, o tipo do shader dele para o que nós criamos. E aqui um pouquinho rapidinho do shader graph para entender um pouquinho mais como você pode criar e de onde que ele surgiu, tá? Eu vou mudar um pouquinho agora a minha tela. Aqui, vou tirar dos slides. Deixa eu até dar uma dada em tudo aqui. Eu tenho 2 projetos, né, como eu falei, como até comentei com vocês. Então, esse é um projeto que eu estou criando. Esse aqui é um protótipo pequeno que nós vamos ver como criar do zero, né? Simplesmente a gente vai ver como fazer esse objeto piscar, mas além disso eu vou criar realmente do zero, como mudar a textura, né? A gente vai ver algumas propriedades dele. Deixa eu ver aqui, eu estou mudando aqui, porque eu estou com 2 telas, só estou tendo certeza que está tudo funcionando aqui. Thiago, está tudo certinho, né, por enquanto? Deixa eu até ver o tempo aqui, tá bom, não vai dar tempo. Então, beleza. Aqui a primeira coisa que a gente vai ver nesse projeto é como criar um shader do zero para entender aonde que você aplica nos materiais, tá? E essa aqui é a versão 2019.4, já é LTS, como tá vendo aqui em cima. E eu tenho um outro projeto, que esse aqui é um jogo mesmo meu que eu tô desenvolvendo, tá? E tudo isso que vocês estão vendo aqui, não quero salvar, essa aqui, as plantinhas, né, as árvores, essa movimentação estão todas sendo aplicadas com shader, tá? E por que isso é importante? Por que é bacana? Às vezes, né, podem surgir a pergunta, o programador poderia fazer essa movimentação através de script? Claro que podia, né, tem várias maneiras de você fazer isso, essa é uma das maneiras, e eu resolvi fazer por shader, por quê? Esses efeitos, eles estão sendo aplicados na GPU, né, não estão sendo processados na CPU, então me dá mais poder para eu fazer, né, processamento, fazer mais a parte de código na CPU com outros objetos, outras mecânicas do meu jogo, e essa parte visual eu deixo para GPU, até porque hoje isso é super importante, né, nós temos um maior poder de GPU do que antigamente, né, com as placas hoje, até se você tem uma placa de 3, 4 anos atrás, ela é poderosa o suficiente para rodar isso, tá? Então, é sempre bom a gente pensar em maneiras de dividir a carga de processamento no seu jogo. Tá? Isso até tem outras palestras que a gente pode conversar de otimização, como otimizar um projeto, por que isso é importante, e uma dessas formas é essa, você saber separar o que você pode colocar em processamento gráfico, né, na GPU, e em processamento do seu processador, né, do seu computador, na CPU. Tá? Então, aqui no caso shaders, eu estou aplicando nessas plantinhas, nas árvores, essa movimentação, vou mostrar também depois jogando, que inclusive eu altero essa cena para deixar com uma forma de neve, através do shader também, tá? Mas esse aqui é um pouquinho diferente, tá? Eu vou mostrar aqui depois esse como funciona, mas por enquanto eu quero mostrar para a gente criar um do zero, essa torrezinha aqui, tá? Mas vamos ver o que está acontecendo primeiro. Então, aqui na cena, aqui na hierarquia, eu tenho essa torre, né, que eu estou chamando de barracks, são o meu quartel, vamos dizer assim, onde eu crio unidades. Esse objeto, apesar dele ter um colisor, um rigid body aqui, é simplesmente por causa do script que eu estou pegando. Eu apliquei um layer aqui também, mas do que ele é composto? Né? Ele tem esses dois escudinhos aqui,
eu desativei, não precisava. E eu tenho o corpo, né, da minha torre. E nesse corpo eu já tenho um shader que eu mesmo estou, que eu mesmo criei, mas a gente vai mudar isso agora. Então o que eu vou fazer? Esse cara aqui, eu vou colocar o meu shader teste, estou mudando tudo ele aqui, e esse cara eu vou voltar para o meu shader elite padrão, tá? O que é o elite padrão? Deixa eu minimizar tudo aqui, fica mais fácil de mostrar. Aqui na Unity, como eu falei, eu estou utilizando o Universal Render Pipeline, tá? Aqui estão as configurações do Universal Render Pipeline, não vou entrar em detalhes disso. E lembrando, se você tiver, deixa eu abrir aqui o meu Unity Hub, aqui no Hub, né, onde você controla as instalações da Unity, quando você vai criar um projeto novo, aqui abrindo a minha outra tela, você consegue escolher, né, 2D ou 3D, que são os, digamos, o built-in render antigo, ou trabalhar com High Definition ou Universal Render Pipeline, né? Então, no caso aqui, eu estou utilizando o Universal Render Pipeline. Com ele, Window Package Manager, aqui os pacotes, ele já vem, como eu falei, onde que está? Está carregando ainda aqui. Eu quero mostrar as dependências dele para vocês verem que ele já vem com o Shader Graph instalado. Deixa eu mudar. Está carregando. Bom, Show Dependence. Aqui, ele já vem com a versão do Shader Graph, né? Mas caso você não tenha, você pode vir aqui, né, no Package Manager e instalar ele. Tá? Instalando ele, você já consegue criar aqui dentro do seu projeto. Antes de mostrar isso, voltando, né? Aqui eu tenho uma pasta. Aqui é um material que hoje é padrão. Né, vamos até tirar tudo que tem ele aqui, só para ficar mais fácil da gente. Tá? Então, esse aqui, aqui agora na minha torre, né, eu tenho material meu padrão. Se eu quiser, vamos criar um do zero. Material, match, teste. Então, criei um material novo. Né, eu nem precisava, eu substituí ele aqui, mas nem precisava ter feito isso. Vou selecionar, deixa eu carregar aqui, arrastar. Esse aqui é o meu material novo. Tá? Ele é o meu material lit, né, padrão, que vem no Universal Render Pipeline. E como que a gente vai criar um shader graph para ele? Lembrando, esse material, ele já vem com o shader Universal Render Pipeline lit, que está aqui configurado, e aqui a gente já consegue alterar, né, textura, como que funciona, se vai ser especular, metálico, etc. Né? Então, vamos aplicar o efeito primeiro. Antes de eu conseguir alterar, criar um do zero, aqui veio com as texturas vazias, né? Eu até tirei para efeito de demonstração. Deixa eu arrastar aquele aqui de novo. Opa, não é esse aqui não. Não, estou pegando a torre errada. Esse aqui é do arquivo. Vou pegar aqui das minha barracks. Aqui a textura padrão e o normal. Por enquanto esse, eu não vou utilizar os outros. Tá? Então, coloquei a textura aqui. Deixa eu ver esse ângulo aqui ficar mais bacana. Então, ok, mas como que eu faço para criar algum efeito? No caso, a gente vai ver como criar um efeito que, quando eu passo o mouse em cima, ele pisca, ele muda, né, a iluminação. Sabe aquele efeito de highlight ou foco, né? Ou dá um foco quando você passa num jogo de estratégia. Enfim, você pode criar vários efeitos para isso. A gente vai ver como fazer. Então, primeira coisa, eu vou aqui na minha pasta. Pode ser que em qualquer lugar, botão direito, Create, Shader, e quando você instala o Shader Graph, você vai ver alguns graphs aqui diferentes, né? No caso, nós temos o Unlit e o PBR. A gente vai usar o PBR. Né? Vou dar o nome de meu shader não, né? Teste. Shader teste. Aqui ele até mudou o íconezinho. Eu vou dar 2 cliques nele e a gente abriu já o espaço aqui para a gente criar o nosso primeiro shader. Tá? Então, ele já vem aqui com um node, um nó, que é o nó final, que vai dar, ele vai exportar, né, todas as propriedades para o nosso material. Aqui em cima do lado esquerdo, eu sempre esqueço de abrir esse aqui, que me ajuda bastante. Aqui em cima do lado esquerdo tem o nome do nosso shader. Aqui embaixo tem o grupo com que ele vai aparecer na nossa lista. Né? Então, aqui eu vou dar um nome para meus shaders. Tá? Vou até agora voltar.
eu vou salvar, Ctrl S, ou Save Asset, né? E o que quer dizer aquele menuzinho? Agora, por exemplo, eu posso vir aqui no meu body, aumentar a minha, maximizar aqui, vocês vão ver que tem um menu chamado, onde que está aqui? Eu não salvei, deixa eu ver aqui. Ah, se bem que eu acho que ele não vai aparecer ainda. Não vai, até porque eu não criei nada ainda nele. Ele ainda não está aparecendo, porque eu não criei nada, mas enfim. Vamos criar as propriedades dele e a gente já vai ver lá no menuzinho, tá? Então aqui, o básico de um shader que ele está exportando, que é a cor, né, onde está aqui, você está vendo o albedo, o normal, que é a textura que você pode aplicar no normal, a emissão, metálico, tem várias outras propriedades, transparência, tá? A gente só vai ver alguns deles nesse momento. E primeira coisa, vamos criar um botão direito aqui, ou o espaço, você consegue criar um novo node, né? Criar node ou botão espaço aparecido aqui. O primeiro que a gente vai ver é o Sample Textures 2D. O que eu quero fazer nesse shader? Primeiro eu quero mostrar uma propriedade para trocar a textura do meu material que está lá dentro, e depois a gente vai fazer o efeito, tá? Deixa eu ver aqui até, eu estou só cronometrando o tempo aqui para a gente não fugir do tempo aqui da palestra. Então a gente criou um nó que ele simplesmente fala para a gente, ok, qual textura você quer usar? Se você tiver alguma outra configuração de UV, né, de como você pinta o material no modelo, você vai mudar aqui. Aqui as cores que você está expondo, as propriedades, né, o RGB, o alfa, e onde que você vai linkar isso aqui depois, tá? Então, basicamente, a gente já tem o primeiro nó, mas como que a gente, na verdade, traz isso de fora, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, propriedades, keywords, nós vamos criar uma propriedade nova. Uma textura 2D. O que é a propriedade? É o que você vai expor no seu editor para trocar essa textura, né? Então, aqui eu vou colocar um nome. Nós temos um... Deixa eu fazer o seguinte. Textura. Esse nome. Aqui nessa referência eu vou colocar a mesma coisa. Depois eu vou até explicar uma diferença que é bem legal saber. E nessa textura padrão que a gente consegue colocar aqui na tela, deixa eu salvar o meu asset. Quando nós criamos essa propriedade, tem duas maneiras de a gente arrastar aqui. Ou a gente segura e arrasta, né? Ou você botão direito, Node. Você pode até digitar o textura para um nome, né? Ele vai estar dentro aqui de Property, né? Então, vamos criar aqui. Beleza. Esse cara, simplesmente eu clico e arrasto. Se ele for do mesmo tipo que aceita, né, receber o mesmo, né, o asset que aceita receber esse tipo de textura, ele vai aplicar aqui. Senão, você vai que nem vai aparecer essa opção. Então, beleza, a gente criou essa conexão. Agora eu vou vir aqui, o que eu consigo fazer? Vamos arrastar esse cara aqui para o meu albedo. Tá? Aqui embaixo na direita vocês vão ver que ele já começou a processar, né? E já foi aplicado lá no shader. Agora eu vou salvar. Vamos voltar aqui para a nossa cena. Então, beleza. Aqui eu ainda estou com o Universal Render Pipeline, né, o shader padrão. Agora eu vou mudar para os... Vou aplicar o meu shader test. E aqui vocês estão vendo que como eu estou utilizando o meu shader, deixa eu ver aqui, e eu criei essa propriedade chamada textura padrão. Ele tem até um número aqui, né, essa de referência, depois a gente vai ver sobre ele, né, no script. Ele já está com o nome aqui exposto no nosso editor, tá? E vocês viram que quando eu alterei, ele apagou a textura que estava aqui, então a gente tem que arrastar de novo. Mas por que ele fez isso? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só para ficar mais fácil. Aquela hora eu estava compilando, por isso que ele não estava aparecendo o menu aqui. Tá, então vou arrastar aqui. Beleza. Então a gente criou um shader novo, no mesmo material que nós tínhamos, nós mudamos esse shader e aplicamos esse novo, substituindo o padrão do RP. Tá? Então é bem fácil você alterar uma textura, né, como você pode ver aqui, com 3 nós, sendo um deles o final, né, então nós só criamos 2 nós.
dois assets e aplicamos aqui, trocamos a textura, tá? Super simples. Mas uma dica aqui, como eu falei, quando eu mudei, ele não salvou, tá? Por que que isso aconteceu? A Unity, ela tem por padrão, no shader dela, tem vários nomes padrões, né? Assim, quando você cria o projeto, o shader e o RP da Unity tem vários nomes padrões. E se você criar um e quiser manter esse mesmo padrão, vai facilitar não somente a vida de quem está, né, testando, trocando, mas até a do sua como desenvolvedor. Se eu vim aqui, botão direito, Universal Pipeline, Select Shader, ele vai mostrar o shader lá que já está instalado da Unity mesmo. Aqui na direita, vocês estão vendo várias propriedades que são os nomes padrões, né? E aqui Texture Albedo, Base Map, e depois você vai ver que esses nomes, por exemplo, underscore Base Map, é o nome da textura que você aplica no seu objeto, tá? Então, se eu vim aqui no meio do shader e mudar esse cara para o mesmo nome, mudei, Save Asset, aqui eu vou para Sim, e agora eu vou alterar. Vocês viram que eu não perdi a minha textura, ele manteve. Então isso é muito bom quando você ainda está desenvolvendo um projeto e você precisa criar shaders, fazer, né, testes, prototipar, sem perder, sem ficar retrabalhando um monte de coisa, se for criar uma normal, uma emissão. Então se você manter esses mesmos nomes, padrão de nome, você não vai perder essa referência, tá? Então isso aqui é só uma dica bacana que eu queria explicar como é que faz. Ah, pô, bacana, o que mais dá para eu fazer aqui nesse shader? Tem um monte de node que você pode aplicar, né? Apertar espaço, que você pode ver, né? O tipo artístico, input, tem até, né, cálculos matemáticos, você pode fazer para fazer ele mudar de tamanho, enfim, dá para fazer um monte de coisa. A gente não vai ter tempo de ver todos, né? Mas vamos criar mais um material aqui. Então agora eu vou criar uma propriedade, desculpa, criar mais uma propriedade. Vou criar agora, não sei, tá? E na nossa cor padrão, como default, eu vou colocar vermelho. Tem uma coisa que eu esqueci até de comentar. Aqui tem um botãozinho aqui em cima chamado Main Preview. Por que isso é bacana? Eu posso escolher um objeto que eu quero aqui que está dentro do meu projeto para usar como preview do que está acontecendo aqui das mudanças, tá? Então até aqui, se eu clicar com o botão direito no meu Main Preview, Custom Mesh, deixa eu pegar o nome Body, que é até a minha torre que está lá. Vou selecionar esse aqui, esse mesh, e eu uso como, né, o padrão aqui, para a gente poder testar. E aqui, inclusive, aqui nas minhas propriedades, vocês vão ver que... deixa eu aumentar aqui. Nossa, ele até está grande. Aqui eu consigo até aplicar uma textura padrão, tá? Eu não lembro de cabeça qual que é. Deixa eu pegar. Ok, eu não preciso ficar digitando. Aqui tem minhas barracas. Legal, alterei a textura base aqui para eu verificar no meu preview, tá vendo? Então isso aqui é bem útil também para você testar, né? Ver rapidamente como que vai, para ter uma ideia mais ou menos de como que vai ficar dentro do seu projeto, tá? Então aqui eu também vou salvar, tá? Aqui eu apliquei uma cor, mas aqui também não está acontecendo nada ainda, tá? Deixa eu minimizar tudo isso aqui, porque ficou agora, eu quero manter isso aqui para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Opa. Esse aqui está mais... Aqui. Pronto. Fica mais fácil de eu alterar. Tá. Como que a gente aplica essa cor? Então, primeiro, eu criei aqui um nó para a gente conseguir fazer essa conexão, né? Eu vou arrastar essa propriedade. Né? Desculpa, eu criei essa propriedade para a gente fazer essa conexão. Agora, essa cor padrão, aonde que eu vou linkar? Eu não consigo linkar diretamente, pode ser no UV, mas não vai ficar do jeito que a gente está querendo aqui, simplesmente, porque eu não estou pintando o UV do objeto, não é isso que eu quero pintar o objeto por cima, né? Então, o que a gente faz? Eu arrastei essa propriedade. Agora, para a gente linkar esse cara, a gente vai multiplicar as propriedades dele com a nossa cor e aplicar no albedo final, que é a propriedade que a gente está expondo, para aplicar no material. Então, eu vou apagar essa conexão, né? Seleciono o Delete. Aqui eu vou pegar um node chamado Multiply. Ele pode ser usado para várias coisas, tá? Essa propriedade, ele entende se eu estou pegando uma textura, se eu estou pegando algum outro tipo aqui de
de Node para fazer essa conexão. Então, você não precisa saber se, mas é textura, é um color, o que eu estou fazendo, tá? Não se preocupe com isso. Ele vai multiplicar para você se houver esse padrão, né? Se fazer sentido aqui para o objeto. Então, aqui o que eu vou linkar? Eu vou linkar uma propriedade do RGB aqui da nossa textura. E aí eu vou pegar essa cor, que é um outro RGB. Tá vendo que ele já deu até o resultado aqui? Multipliquei uma cor pela outra. E conectei aqui no meu albedo. Tá? Então, aqui você consegue até ver o preview. E nesse preview eu consigo alterar aqui se eu quiser aqui para o branco, para o preto, enfim. Eu vou voltar para o branco aqui por padrão. Vou salvar o meu asset. Agora aqui na minha cena, vocês estão vendo a cor padrão, já está exposto o valor aqui. Tá? Então, beleza, salvei. Deixa eu ver o meu tempo. Mas já estou chegando nos finalmente. Legal. Agora, um outro detalhe bem bacana e super importante que a gente vai criar. Lembra que eu comentei lá do subgraph? Então, aqui na minha pastinha, a gente, botão direito, criar. A gente vai criar um outro tipo de shader, que é o subgraph. E aqui no meu subtest. Tá? E aqui no meu subtest, deixa eu só, tô vendo aqui, eu tô vendo se o tempo tá em cima. E criando aqui, eu criei um novo, ele não é um shader ainda, ele é um subgraph, porque eu não vou conseguir aplicar ele diretamente no meu material, mas eu consigo aplicar ele diretamente no shader que eu criei, no shader graph, para depois expor, né, a execução, para depois executar ele dentro desse shader e fazer com que rode no meu material. Tá? Criei, vou dar 2 cliques, e vamos criar aqui super rápido, 2 efeitos. O primeiro é um que a gente já conhece, que é o Multiply, tá? Que eu vou deixar aqui. Tá vendo que aqui ele não está expondo o PBR Graph, porque ele vai expor uma propriedade que a gente quer, e dessa propriedade a gente vai colocar dentro do nosso shader original. E aqui tem um outro efeito bem legal, simples, chamado Fresnel. Tá? E o que a gente vai fazer? Eu quero que quando eu passar o mouse em cima do objeto, ele faça ele acenda, ilumine esse objeto, e quando eu quiser, quando eu clicar, enfim, depois você pode criar outras interações. Aqui também eu vou mudar os meus subgraph para meus shaders, vou dar o mesmo nome aqui para ter a mesma coluninha, e aqui eu vou criar 2 caras. Um que a gente chama, que vai ser a propriedade, que vai ser linkada para a gente pegar a potência desse aumento de cor, e o outro propriamente vai ser a cor. Então, primeiro a gente vai criar um vector 1, a propriedade de vetor, com uma informação. Aqui eu vou chamar de poder de cor, sei lá. Você pode dar o nome que você quiser, por padrão 1. Eu vou criar um outro cara, que é a própria cor, né? Por efeito. E por padrão eu quero que seja um amarelinho aí. Tá? Então, eu criei essas 2 propriedades. Eu vou arrastar elas aqui. Né? Lembrando que você pode criar também pela criação de nodes. E agora que eu criei os 2, eu vou linkar dentro do meu Fresnel, e do meu Fresnel eu vou aplicar para o Multiply e jogar e expor esse valor. Tá? Então, o primeiro que eu vou fazer é aqui dentro não, desculpa, aqui. O primeiro da cor é Multiply. Não, eu confundi o nome. Aqui é o meu Power, né? Qual é o valor que eu vou aplicar nesse efeito. Aqui a minha coloração, a diferença de cor. Eu vou linkar o meu Fresnel nessa cor, né? Lembra que eu falei do Multiply? Você não precisa se preocupar se ele é uma textura. O Multiply vai fazer isso para a gente. E eu vou linkar aqui na minha propriedade final. Tá? Mas legal, mas o que está acontecendo aqui? Aqui, se eu alterar, eu não consigo ficar mexendo muito diretamente. Mas aqui vamos supor que eu apago 0.2, 0.4, vocês vão ver que eles vão alterando o valor. Mas isso aqui depois também a gente vai expor ele. Tá? Então, beleza. Então, eu criei um subgraph. Isso quer dizer que agora eu tenho uma propriedade, um subgráfico, e eu posso aplicar isso em qualquer shader que eu quiser. E como que a gente faz isso? Lá no nosso shader test, agora a gente pode ir aqui, botão direito, Create Node, você vai vir aqui, Subgraphs, ele vai mostrar para você, né, aonde que estão os subgraphs que você criou.
Deixa eu até fazer um subteste. Tá, salvei. Beleza. Aqui, eu já digitando o nome, ele já vai aparecer aqui na lista pra gente. Tá? E agora, você viu que eu criei como se fosse um nó dele. Eu não preciso criar todas essas conexões novamente. Eu já tenho ele aqui exposto. Né? Onde que eu vou aplicar esse cara? Eu vou aplicar na minha emissão, que é onde eu vou fazer, né, esse efeito. Só que para eu controlar o poder de cor e a cor do efeito, eu também tenho que criar essas mesmas propriedades aqui. Porque tem maneiras até diferentes que eu posso fazer isso. Né? Então, aqui, efeito, vou dar esse nome agora. Valor 1. Vou criar uma outra cor, chamado... coloração. Pronto. Ele vai ser o meu amarelinho. Legal. E aí eu vou novamente arrastar ele para cá, colocar aqui, colocar aqui. Thiago, você está aí ainda? Consegue me falar quanto tempo a gente tem? Uns 10 minutos ainda. Eu acho que dá para fechar esse efeito e mostrar como é que a gente bota para ele executar no jogo. Não, acho que dá. Legal, acho que dá tempo sim. Então, beleza. Linkei ele aqui. O primeiro efeito, a coloração. Agora, se a gente for aqui na cena e clicar novamente aqui no body, vocês vão ver que está... cadê a minha propriedade? Ele não tá nem atualizando aqui. No Shaders, Save Asset. Eu já sei o que está acontecendo. Eu estou dando toda hora Ctrl S. E o Ctrl S está salvando a minha cena. Ele não está salvando o asset. Não, agora que eu percebi isso, porque até a outra hora não estava nem aparecendo aqui no botão direito nada. E eu acho que funcionava antes, tá? O Ctrl S. Mas não está funcionando mais aqui dentro. Então a gente tem que realmente apertar no Save Assets. Deve ter algum atalho, tá? Que eu devo ter passado batido, mas enfim. Eu acho que é só ativar o autosave lá, que eu acho que você devia usar ativado e está desativado lá. Então, mas mesmo assim, ele não deveria... eles mudaram aqui, não está nem a mesma... Mas enfim, depois a gente vê isso. Tem um atalho. Então mudaram agora. Mudou, mas mudou mesmo, é recente. Mas tudo bem. Save Asset, ele vai salvar, né, o shader que a gente criou. E agora aqui eu tenho essas propriedades. Né? Aqui eu posso aplicar a quantidade de efeito que eu quero. Está vendo que ele até circula aqui o objeto. Né? Mas beleza. Mas agora ficou faltando uma coisa. Como é que eu vou ligar e desligar ele para a gente ver finalmente como que a gente vai aplicar, né, no nosso script. E aqui na Unity também tem uma outra, na Unity, no Shader Graph, tem um outro nó bem bacana, que nós chamamos de branch. O branch é como se fosse um liga e desliga, que você pode fazer toda vez que você chamar uma conexão. Agora aqui eu vou criar um outro cara. Notem que eu vou criar um booleano, um valor de 0 ou 1, né, sim ou não. Eu vou chamar ele de ligado. Tá? Por default, eu vou deixar desligado. E esse cara aqui, eu vou arrastar ele para o meu shader graph. E esse cara vai ser o que a gente vai chamar lá no código depois para poder fazer essa conexão. Tá? Para poder fazer a conexão não, para fazer ele ligar ou desligar no nosso código. Lembrando que a gente também tem que mudar esse nome, porque esse vai ser o nome que a gente vai pegar através do script. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora? Uma outra coisa legal. Aqui eu tenho essa propriedade ligada, eu tenho meu branch, eu vou arrastar aqui, selecionei todos eles, botão direito, Group Selection. E aqui eu vou dar um nome de Highlight. Ou não, Highlight não. Sei lá, focar. Tá, então agora eu criei um grupo. Tá, isso é bem bacana se você quiser criar uma organização também. Então, beleza. Eu vou deletar essa linha aqui, né? Seleciona Delete. Esse ligado vai ser aqui o meu valor, né? Que eu vou chamar aqui na cena, né? Que eu vou chamar depois no meu editor. Aqui é o valor que, se for verdadeiro, eu vou aplicar esse aqui. Se for falso, nada acontece. Tá? Então, aqui no meu emission. Como o meu valor aqui, por default, ele está desligado, né? Ele não aplica.
Tá? Então, é assim que a gente vai fazer o ligar e desligar. Save Asset. Agora a gente vai voltar aqui, vocês vão ver que está um ligado aqui no nosso shader. Bacana, então é assim que a gente vai ver como que a gente aplica, só que agora legal, eu tenho esse objeto, como que eu vou fazer toda vez, né, que eu passar o mouse aqui, aplicar, trocar essa coloração. Eu já tenho o script aqui padrão, eu não vou criar ele do zero, né, até por causa do tempo, mas eu já tenho até ele aqui E como que funciona o script? Eu vou fazer um resumo, porque o importante não é como funciona, né, o mouse em si, mas como que a gente muda a propriedade. Eu tenho uma função, que é o meu update, que ele está sendo chamado, né, cada update dentro do meu jogo, dentro da execução, né, no editor. Aqui eu vou pegar a minha câmera, aqui eu vou pegar todos os renders que eu quiser aplicar isso, né. Aqui eu tenho o botãozinho, privado, simplesmente para eu saber quando que foi alterado ou não. Eu vou até mudar isso aqui, vou deixar exposto lá para a gente ver. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouco, mas basicamente, como que a gente vai chamar o cara aqui no meu código. Então aqui eu tenho no corpo, né, da minha função, legal, se eu não apertar esse botão... Só tem que lembrar também que o nome está highlight aí, a gente botou ligado. Sim, eu vou chegar nessa parte. Pode deixar, eu vou chegar nessa parte aí, até é legal até para a gente fazer uma depuração em tempo real, por que funciona, não, mas beleza, é isso mesmo. Ó, o Thiago já pegou a ideia. Então, beleza, aí aqui o que eu estou fazendo? Eu vou castar um recache, né? Eu vou pegar uma direção que é onde vai estar o meu mouse, em referência à câmera. Esse rei simplesmente, eu traço uma linha, se eu atingir um objeto, legal. Se eu atingir, eu executo tudo isso aqui, que está aqui dentro do meu recache. O que eu estou fazendo? Eu vou pegar todos os componentes que estiverem dentro desse objeto que eu atingi. Dentro desses renders, né, que eu estou pegando, eu vou ler todos os materiais dele. E em cada material, eu vou, mudar uma propriedade chamada aí, como comentou, eu estava utilizando um shader que chamava highlight. Mas lembra do nome que a gente criou lá? Dá pro ligado. Tá? Aí aqui não importa, eu estou usando o JetBrains Rider como IDE, vocês podem utilizar também Visual Studio, não importa. Tá? E aqui o que eu estou fazendo? Toda vez que eu fizer esse clique, eu estou alterando essa booleana, lembra aqui? Aqui simplesmente eu falo, se você tiver on, você fica off, se você tiver off, você fica on. Né? E aqui eu também estou pegando esse mesmo valor. Por quê? O que acontece? Não existe, aqui vocês estão vendo tem um set float, não existe um set boolean no nosso, nas propriedades, né, nas funções dos nossos materiais do shader. Por causa disso eu estou utilizando o set float, mas ele entende, como o valor é 0 e 1, ele funciona e ele vai entender lá no nosso shader que ele é um booleano. Tá? Então aqui eu estou pegando o nome ligado, e eu estou falando, o meu cara, ele está verdadeiro ou está falso? Se estiver verdadeiro, vou retornar 1, se estiver falso, eu retorno 0. Tá? Então é assim que a gente faz a execução. Eu vou dar um Alt Tab aqui, né, minha booleana está aqui, lembrando aqui no nosso shader, o nosso nome ligado aqui em referência. Tá? Por isso que a gente está chamando esse cara. Deixa eu dar um play, eu não vou maximizar, fica mais fácil. E aqui no nosso play, se eu atingir... lembrando, esse meu objeto para funcionar o array cache, né? Eu tenho um collider e um rigidbody. Se eu atingir ele liga e desliga. Tá? Então, assim é uma das maneiras que a gente pode fazer essa interação de gameplay, né? Com você, no caso aqui eu fiz com o mouse, você pode fazer através de um gameplay, de qualquer outro efeito. E, por finalmente... No outro projeto aqui que eu estou rodando, nesse meu jogo, eu tenho vários efeitos aqui de shader, né? Deixa eu até eu vou dar um play. Dá tempo rapidinho, Thiago, mostrar? 1 minuto, é coisa de 1 minuto. Deixa eu dar um play aqui na cena, não vou salvar. Então, esse aqui ele já... Acho que já tem uns 5 minutos aí. Não, tá, mas esse aqui é 1 minuto, é rapidinho. Esse aqui é um projeto que eu mesmo estou fazendo. Então, beleza. E nesse jogo, né, um top-down, é um joguinho mesmo. Vocês estão vendo aqui essas árvores balançando. Eu vou até tirar aqui agora.
tá? Porque eu quero mostrar realmente aqui, vou selecionar uma delas. Esse é um projeto bem mais complexo, tá? Então não se preocupa com o projeto em si. Vamos focar aqui no shader. E aqui também é um shader que eu mesmo criei. Possibilidade. E aqui eu estou expondo a textura, aqui tem a coloração dessa textura, né, que eu poderia mudar aqui em tempo real. Aqui tem ele muda a propriedade da coloração dentro do meu shader. Tá? Então a gente chama isso de hue, né, você não precisa mudar a cor mesmo da textura, você muda dentro da configuração do seu shader. Aqui, o quanto... Oi? Matiz em português. Pode crer. Eu confundo todos esses nomes. E aqui eu também consigo mudar a densidade do vento, né? Vamos deixar um bagulho muito louco aqui. Porque aqui, realmente, eu estou alterando as propriedades do mesh, né? Mas tudo bem, não, ficou horrível. E aí eu crio um outro efeito, que a gente chama Snow, que é o efeito de neve, que isso aqui, porque no meu jogo ele tem 4 estações, né? Primavera, verão, né? Outono, inverno. E eu queria aplicar esse efeito de neve. Inclusive, tem vários tutoriais no YouTube, até de parceiros nossos, como o Brackers, que eles explicam mais ou menos como criar esse efeito, tá? Então, fica até o convite para vocês visitarem. E a direção da neve, enfim, aqui, se eu tirar aqui, quiser fazer só de um lado, né? Então, você pode alterar essa direção, tem várias maneiras de a gente trabalhar isso. E o poder da neve, né? Inclusive, aqui eu estou usando o Bloom, ele está até ficou um efeito estourado aqui. Tá? E por que eu fiz isso? Porque tudo isso, por que eu fiz isso no shader? Além dele ser aplicado diretamente na GPU, né, fica mais leve. Aqui na minha cena eu tenho mais de 2.000 objetos em tempo real, que são destrutíveis pelo jogador. Né? O que eu quero dizer destrutível? Deixa eu ver aqui rapidinho, acho que dá para mostrar. Aqui, por exemplo, eu peguei um machadinho, eu posso vir aqui, eu vou cortar essa árvore, eu destruo essa árvore, né, ela transforma em outras coisas. E aí eu tenho um botão, tá vendo que a coloração mudou um pouco? Aqui mudou mais. Em tempo real, não tem gargalo, eu estou aplicando diretamente na GPU todas as mudanças desses objetos. Tá? Aqui eu desliguei eles, né, mas tudo bem, mas eu também altero as propriedades, né, das plantinhas, de neve para verão, etc. Tem vários efeitos aqui. Tá? Então, essa é uma outra maneira, um outro exemplo que você pode utilizar o shader graph, para criar esses efeitos. Eu não sou programador de shader, o antigo, né? Então o shader graph para mim é uma mão na roda, porque eu mesmo crio vários efeitos, eu precisar fazer alguma coisa diferente. E tem coisas que às vezes eu nem pensava que daria para fazer, e é possível, né? Fica bem mais fácil do que você programar na mão tudo isso aqui, esse efeitinho aqui de balançando, só mudando mostrando um pouquinho aqui da neve. Esse aqui não tem nem o balançando, né, das plantinhas, mas tem o efeito de neve. Aqui até separei em grupos, né, para qual que é o snow, correção de cor. Então, isso aqui é uma luz de quando fica de noite. Se eu aplicar isso aqui numa janela, numa casa, por exemplo, a janela vai ficar iluminada. Então, tem várias coisas que dá para fazer com o shader graph, que vai te poupar muito tempo aí, principalmente tempo de desenvolvimento. Tá bom? E agora sim, voltando aqui nos links, né, quem ficar curioso, quiser saber um pouquinho mais, aqui são os links de algumas palestras bem bacanas, ou de alguns tutoriais, né, customização de shader, fazendo a neve, simulação de vento. Então, todos esses aqui, se você quiser criar aqueles efeitos parecidos com o que fiz no meu jogo, podem encontrar nesses links. Tá? E aqui até um curioso já me perguntar, pô, mas e a água, né? De repente eu posso fazer uma coisa assim, e dá para fazer. Né? Então, aqui é um tutorialzinho de como criar um shader com água. E tem vários outros no website da Unity, no YouTube da Unity, tem vários outros também, tá bom? Então, fica o convite aí para quem quiser testar e quiser entrar em contato comigo. Tem uma coisa que eu esqueci, a Unity tem a Discord Brasil, que é o nosso Discord, para conversar, trocar ideia, tá? Então, fica o convite para quem quiser participar. Tá? Só dá uma procura lá no Discord que você achar, se não entre em contato comigo, que eu não vou conseguir colar o link aqui agora, tá, Thiago? Mas é isso, gente. Mas você pode botar lá durante o chat, pode colocar lá também, pessoal. Mas quem também entrar no Discord do Pong, a gente tem uma Alexandre lá, de show. Se pedir. Pode me procurar no Pong também, tá? Que eu tô no Pong também. Até esqueci de comentar isso, Thiago. Então vocês podem me procurar no Pong que eu tô por lá. Beleza. Beleza? Eu não sei se vai dar tempo para
alguma pergunta. Então, acho que não, acho que já estamos no limite, né? Tranquilo, então, mas pessoal, pode falar. É isso aí. Esse foi nosso talk, tá? O Kikuchi. Queria agradecer aí a participação do Kikuchi, também ao Sebrae, por dar a oportunidade aí para a gente poder estar participando desse evento, né? Um evento bem legal. E durante o chat aí, as perguntas, eu acredito que já tenham sido respondidas pelo Kikuchi, mas se tiver mais, pode ir mandando. Você pode continuar a conversa também lá no Discord do Pong, tá? E a gente vai estar colocando os links aí. E uma vez por mês também a gente tenta fazer uma live com o Kikuchi de Unity lá, tá? Acontece direto no Discord. E quiser saber mais, quiser perguntar mais coisas, aprender mais Unity, sempre tem gente pronto para tirar dúvida, tanto lá quanto no Discord da Unity também, que é bem movimentado. Fechado. Thiago, brigadão também. Espero que a pessoal que assistir dê para aprender um pouquinho sobre shader, né? Foi uma introdução, até eu quis fazer alguma coisa diferente para mostrar como criar e interagir com o script, mostrar no gameplay, né? Mas fiquem à vontade para procurar, tá bom? Eu mesmo já vou usar no meu jogo isso aí. Show de bola. Então, valeu, gente. Um abraço e fiquem seguros aí. Valeu, pessoal.